Meu nome é Carlos Henke, sou um aposentado do Aeros há 13 anos e há 4 anos, junto com mais 8.500 aposentados, estou vivendo este drama do Aeros, onde nós vimos as nossas aposentadorias serem reduzidas em 92%. E o exercício que a gente tem feito com as pessoas com as quais a gente conversa é: tentem viver a partir de hoje com apenas 8% do que você ganha, do que você está ganhando, mantendo seu plano de saúde, mantendo seus medicamentos, mantendo uma vida digna. Isso tem sido impossível para a grande maioria, porque as economias de uma vida toda já se foram. As pessoas vendendo a sua casa, vendendo o seu único imóvel que foi conquistado ao longo de uma vida, para tentar manter o plano de saúde. E, no entanto, isso já acabou, esse dinheiro já acabou, as pessoas estão voltando a morar com os pais, que é uma fase que já passaram há pelo menos 50 anos. Então isso tem sido extremamente doloroso. As pessoas estão chegando no seu limite de tolerância, não tem mais de onde tirar. Os filhos estão ajudando a sustentar as famílias, os aposentados. Tem sido uma situação de extrema angústia. E a prova está no número de óbitos que ocorreram desde a intervenção, a intervenção do Aeros, onde esse número aumentou em 20% em relação aos 8 ou 9 anos anteriores à decretação da liquidação. Então essa situação angustia, mata, e é isso que a gente está... Quatro anos sem a nossa aposentadoria é muito tempo quando, aos olhos de uma criança, tem uma vida toda pela frente. E aos olhos de um aposentado é uma terrível contagem regressiva. E isto é o nosso dia a dia, porque não se vê uma tentativa de solução para este problema. Na Justiça, o caso Aeros tem hoje 2 ações que são a nossa esperança a um curto prazo. A ação da defasagem tarifária, que é uma ação da Varig, na qual o Aeros é assistente. Essa ação está no STF, aguardando que a relatora, ministra Carmen Lúcia, ponha o processo para julgamento no Pleno. A outra ação é uma ação civil pública dos sindicatos, que está agora de novo na 14ª Vara Federal de Brasília, aguardando o julgamento em primeira instância. Quando esse julgamento em primeira instância ocorrer e for favorável a nós, o governo tem que começar a pagar a complementação do Aeros. Ou seja, se o Aeros só tem 8% para pagar, o governo tem que complementar 92%. E essas 2 ações são o nosso foco do momento, são o trabalho que vem sendo feito em Brasília pelos nossos representantes para que isso aconteça o mais breve, para que a gente volte a ter uma qualidade de vida que a gente merece. Bom, com referência à ação civil pública dos sindicatos, que está na 14ª Vara Federal de Brasília, em 2006, a desembargadora Neuza Alves deu liminar favorável aos sindicatos e ao Aeros, com multa diária de R$1.000, de que o governo deveria
complementar às aposentadorias dos aposentados do Aeros. O governo recorreu desta decisão junto ao STF. A ministra Ellen Grace somente suspendeu a multa, mantendo a vigência da liminar. Depois de passado um tempo, 2 anos depois, então houve uma dúvida quanto a se era um processo de contrato ou previdenciário. Então esta ação passou para um outro desembargador, João Batista Moreira, que ratificou a liminar, e a liminar continuava em vigor, ou seja, esta liminar ficou em vigor durante 4 anos, até março desse ano, quando então o STF julgou essa liminar, condicionando o pagamento dessas aposentadorias, desde que a ação seja julgada em primeira instância lá na 14ª Vara Federal de Brasília. Então, são 4 anos em que o governo deveria estar nos pagando e não paga. Não paga, e a Constituição Federal diz o seguinte: a Constituição Federal determina, em seu artigo 85, inciso 7, que é dever do presidente da República cumprir quaisquer decisões do Judiciário. Não cumprem e fica por isso mesmo. Nós só ficamos com o ônus e o governo com o bônus, porque nós pagamos a conta e nós estamos recebendo. O Estatuto do Idoso diz no seu artigo 102, apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade. Isso também está no Estatuto do Idoso, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Isso também engloba a SPC e fica tudo por isso mesmo. Quem paga o pato somos nós, porque a lei não é cumprida, o judiciário manda pagar e o governo não paga. Então, quem sobra só para os aposentados que estão aí a cada dia, uma média fúnebre, porque morre um aposentado a cada 4 dias. Façam a conta e vejam se isso é um crime doloso ou culposo. É com intenção de matar ou é sem intenção de matar? Porque os aposentados estão morrendo por falta de medicamento, pela pressão que estão sofrendo, por falta de um plano de saúde. Isso fica a pergunta: o crime é doloso ou culposo? Eles não são fiscalizados como deveriam. Nós temos o nosso caso do Aeros e temos mais outros 20 fundos de pensão que estão falidos no Brasil por absoluta falta de controle da antiga Secretaria de Previdência Complementar, hoje transformada na Previc. A Previc é uma agência reguladora dos fundos de pensão. O que se sabe da Previc é que todos os funcionários que eram da SPC passaram para a Previc e foram criados mais 100 cargos em 96 cargos em comissão e 4 diretorias. Então a gente espera que agora a Previc, que sucede à SPC, faça o seu dever de casa e efetivamente controle os fundos de pensão. Não deixem chegar no ponto que chegou o Aeros e outros 19 fundos de pensão ou 20 fundos de pensão. Porque não é justo que aqueles que pagam sejam os mais penalizados, porque as empresas patrocinadoras continuam. Então não tem razão de ser um órgão do governo que não fiscaliza. E só sobra para nós que somos os que pagamos o pato. Pagamos a conta e o pato.
Então nós temos que ter muito cuidado com os fundos de pensão que nós vamos nos associar, porque nunca se tem a mais absoluta certeza de que, quando chegar a hora, nós vamos efetivamente receber o que foi contratado. Isso basta acompanhar um pouquinho que a gente vai ver que essa realidade é muito forte. Não existe uma garantia por parte do governo de que ele fiscalize corretamente os fundos de pensão. Bem, com respeito ao blog que foi criado, o Aviões Abatidos, foi criado pelas filhas de um colega nosso, o Sampaio. É uma ferramenta de extrema importância para nós, porque desde o início nós sempre dissemos que nós precisamos de massa crítica. E o que o blog pode nos proporcionar, nos ajudar a divulgar essa nossa angústia, essa nossa tristeza que nós estamos passando, é justamente que o blog comece a virar uma rede de informações, as pessoas começam a saber e a informação começa a bater em ouvidos que podem nos interessar. Essa é a função do blog, de uma ferramenta de comunicação muito forte para que as pessoas comecem a ter esta informação do que estão fazendo com os aposentados do Aeros e eu diria com todos os aposentados desse Brasil. Nós estamos num ano de eleição e esta ferramenta é de extrema importância para nós aposentados Aeros e também os do INSS.